Bom dia, pessoal. Então, vamos para mais uma correção da atividade de hoje, né? Nós vamos resolver as equações do segundo grau, das páginas 13, 14, 18, 19 e 20. E a questão número 1 fala para nós o seguinte: resolva em R, ou seja, em reais, a equação x menos 8 elevado ao quadrado igual a 25. Então, o que que nós iremos fazer primeiramente? Se eu tenho x menos 8 elevado ao quadrado igual a 25, eu vou fazer a operação inversa à potenciação. Se eu tenho uma potência de 2, no 25 eu vou passar uma raiz quadrada. Porém, quando eu passar a raiz quadrada de 25, eu vou colocar mais ou menos 25. Por quê? Porque esse x, como ele está elevado ao quadrado, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Então, eu vou ficar com x menos 8 igual a mais ou menos 5, porque a raiz quadrada de 25 é 5. Chegando aqui, eu vou ter duas opções, dois resultados. O resultado quando 5 é positivo e o resultado quando 5 é negativo. Então, eu vou ficar com x menos 8 igual a 5, positivo. O 8 vai passar para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com 5 mais 8, vai dar 13. Então, esse valor vamos chamar de x1, que é a minha primeira resposta. E agora eu vou fazer com o 5 negativo, x menos 8 igual a menos 5. O 8 vai passar para o outro lado, vai passar mais 8, eu vou ficar com menos 5 mais 8, eu vou ficar com 3. Então, essa é a minha segunda resposta, chamarei de x2. Então, logo a nossa solução, os valores que irão satisfazer essa condição é o 3 e o 13. Na número 2, ele fala a mesma coisa. A número 2, ele fala para nós o seguinte: resolva em R, x mais 4 elevado ao quadrado igual a menos 9. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou passar a raiz quadrada no menos 9. Porém, quando eu passar a raiz quadrada no menos 9, eu vou ficar com x mais 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Olha o que está acontecendo. O nosso radicando, ele é negativo. E nós aprendemos que não existe raiz não existe solução para raízes com índice par. Se eu tenho uma raiz quadrada, logo significa dizer que não existe solução para essa situação. Se não tem um valor que irá satisfazer essa condição de existência, logo a nossa solução é uma solução vazia. Não tem nenhum valor para x que venha dar a raiz quadrada de menos 9. Beleza? Solução vazia. Na número 3, ele fala para nós o seguinte. Número 3, ele continua falando para nós. Resolva em R x ao quadrado mais 14x mais 49 igual a zero. Porém, na atividade 1 e 2, se vocês pararem para analisar, aqui eu tenho um quadrado da diferença de dois termos, aqui eu tenho um quadrado da soma de dois termos. Na número 3, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Vocês aprenderam que para resolver um trinômio quadrado perfeito, eu vou transformá-lo num quadrado da soma ou num quadrado da diferença. Como aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito da soma, eu vou passar a raiz quadrada no primeiro termo, e vou passar a raiz quadrada no terceiro termo. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. O sinal do meio vem para cá, raiz quadrada de 49 é 7. Então, eu vou ficar com x mais 7 elevado ao quadrado igual a zero. Sempre que eu tiver a igualdade zero, não há necessidade de colocar mais ou menos, porque o mais ou menos para o zero não faz diferença, né? Não existe zero negativo. Então, vou passar a raiz quadrada em zero, né? Raiz quadrada de zero continua sendo zero. Então, vou ficar com x mais 7 igual a zero. O 7 passa para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com x menos 7. Então, a minha solução é menos 7. Então, nós temos que aprender o seguinte: sempre que eu tiver um trinômio quadrado perfeito, eu vou ter uma única resposta. Já na número 4, tem x ao quadrado, menos 8x mais 16 igual a 25. O que que eu vou fazer, então? A mesma coisa. Ó. Eu vou passar a raiz quadrada no x ao quadrado e vou passar a raiz quadrada no 16. E o 25, professor? O 25 eu vou deixar ele quietinho lá do outro lado da igualdade. Por quê? Porque aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito da diferença agora. Então, ó,
x, raiz quadrada de x ao quadrado, vai dar x. Vai dar x. Raiz quadrada de 16, 4. Eu vou ficar com x menos 4 elevado ao quadrado. Agora que eu tenho isso aqui, agora que eu tenho essa diferença, esse quadrado da diferença de dois termos, eu vou passar a raiz quadrada no 25. Mas eu vou colocar mais ou menos raiz quadrada de 25. Então, eu tenho x menos 4, mais ou menos raiz quadrada de... mais ou menos 5, porque a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu vou jogar para cá o x1. Então, x menos 4 igual a 5. O 4 passa para o outro lado, vai ficar com 5 mais 4, vai dar 9. E vou analisar a parte negativa agora. X menos 4 igual a menos 5. O 4 passa para o outro lado, passa positivo. Menos 5 mais 4, menos 1. Então, as nossas duas respostas é menos 1 e mais 9. Só que quando vocês forem montar a solução, coloquem geralmente do menor valor para o maior. Então, a solução seria menos 1 e 9. Porém, ele quer saber qual é o valor de x maior. Qual é o maior valor de x, então? Então, se eu tenho menos 1 e mais 9, o maior valor para x é 9. Então, o que é que eu faço com menos 1? Eu ignoro ele. Por quê? Porque me interessa somente o maior valor. Beleza? Já na número 5, determine o valor de x com x pertencente aos reais para essa equação aqui. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer com x mais 2 elevado ao quadrado? Vou desenvolver esse trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 4x mais 4. Por quê? O quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado segundo. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 4x mais 4. A mesma coisa eu vou ficar aqui, com x menos 5 ao quadrado, x ao quadrado menos 10x mais 25. E repito esse restante, menos 2x mais 26x menos 35. Vou pegar esse termo agora e vou passar ele todo para dentro da igualdade. Só que eu vou juntar os termos semelhantes, x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x ao quadrado, mais 4x, o 10 está negativo, menos 10x, o 26 está positivo. Passou para o outro lado, ele passa negativo, menos 26. Mais 4, tá vendo? Mais 25, o 35 está negativo, passou para cá positivo. Sempre que eu passo todos os termos para o lado esquerdo, eu vou igualar ele a zero. Então, eu vou ficar com 4x ao quadrado, menos 32x, mais 64, ao resolver isso aqui. Só que, ao analisar o 4x ao quadrado menos 32x mais 64, é um trinômio quadrado perfeito da diferença. Então, eu vou passar a raiz quadrada no primeiro e vou passar a raiz quadrada no terceiro termo. Então, a raiz quadrada de 4x ao quadrado, 2x. Raiz quadrada de 64, 8. O sinal do meio vem para cá. Ó. Então, eu vou ficar com 2x menos 8 elevado ao quadrado. Vou passar a raiz quadrada em zero, vai dar zero. Vou ficar com 2x menos 8 igual a zero. O 8 está negativo, vai passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. 2x igual a 8, logo, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, 5 deu 4. A número 6, ele quer saber, qual é o maior valor possível de m pertencente aos naturais. O que é m pertencente aos naturais? Quer saber qual é o maior valor para m que venha satisfazer o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o conjunto dos números inteiros positivos, para que tenha raízes reais. Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a 16 menos m, eu vou passar a raiz quadrada no primeiro e no terceiro termo aqui. Por que, professor, você fez isso? Porque eu tenho o trinômio quadrado perfeito da diferença. Vou ficar com x menos 5 elevado ao quadrado igual a 16 menos m. Porém, o que me interessa, qual é o maior valor de m para que meu valor seja um valor natural. Então, para que m seja um valor natural, m de Maria, tem que ser um valor maior do que zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 16 menos m maior do que zero. Para quê?
para que ele seja natural, né? Então, eu vou passar o 16 para o outro lado da igualdade. Eu vou ficar com menos m maior que menos 16. Porém, eu tenho uma inequação. Sempre que eu multiplico uma inequação por menos 1, o sinal ele muda de sentido. Se ele está maior, eu multipliquei por menos 1, ele vai ser menor. Então, meu m, para que pertença aos naturais, tem que ser menor do que 16. Aí eu vou pensar o seguinte, qual é o meu maior valor menor do que 16? O meu maior valor menor do que 16 só pode ser o 15. Mas, professor, como assim? Por que tem que ser o 15? Vamos fazer a prova real? Vamos fazer a prova real? Eu quero que o meu m seja natural. Ou seja, o que são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora. Esses são os números naturais. Então, se eu pegar, ó, o x menos 5 elevado ao quadrado igual a 16 menos 15, eu vou ficar com x menos 5 elevado ao quadrado igual a 1. 1 é ou não é um número natural? É. Então, se o 15 é um número natural... Se eu subtrair 16 menos 15 dá 1, 1 é um número natural. Então, o maior valor possível para que m é o 15. Beleza, galerinha? Então, tá aí. Mostrei, fiz a prova real. Se você resolver aqui, raiz quadrada de 1 vai dar 1, aí você resolve normalmente, ok? Já na página 18, muda o sentido. Na página 18, agora ele quer que eu resolva através da fórmula geral, né? Então, olha o que ele fala para nós na número 1 da página 18. A equação x ao quadrado mais 4x menos 2 igual a zero tem como as raízes os números. Então, primeiramente, eu vou ter que achar os meus coeficientes numéricos. O a vale 1, porque o x, como está ao quadrado, tem 1 na frente dele. Então, o a vale 1, o b vale 4, o c vale 12. Então, o que nós aprendemos lá atrás, achar os coeficientes numéricos. Uma vez que eu acho os coeficientes numéricos, agora eu vou aplicar na equação geral. Qual é a equação geral? Primeiro é o discriminante, o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu vou substituir nessas letras os valores que eles correspondem. Então, ó, o b, quem é o b? O b é 4, então 4 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, vezes o c. 4 ao quadrado é 16. Aí eu vou fazer menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 12 vai dar mais 48. Então, 16 mais 48, 64. Achei o discriminante. Achei o discriminante, agora eu vou vir para a básica. X é igual a menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, dividido por 2 vezes o valor do a. Então, eu vou substituir, ó, menos. Eu vou colocar um parênteses aqui, por quê? Porque eu vou fazer esse menos, é da fórmula. Então, é menos, menos 4, mais 4. Menos mais 4 vai dar menos 4. Mais ou menos, raiz quadrada de 64 vai dar 8. Raiz quadrada de 64 vai dar 8. 2 vezes 1, 2. Então, como eu tenho o mais ou menos, logo eu vou ter duas respostas. Então, eu vou chamar o x1 para a parte positiva e o x2 para a minha parte negativa. Então, eu vou ficar com x1 vai ser menos 4 mais 8 sobre, mais 8 sobre 2. 8 menos 4, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, o meu x1 é 2. Já o meu x2 vai ser menos 4 menos 8. Menos 4 menos 8 vai dar menos 12. Menos 12 por 2 vai dar menos 6. Aí eu falei para vocês colocarem sempre o menor valor para o maior. Mas quando vocês olharem as alternativas, não tem menos 6 e 2. Está lá assim, 2 e menos 6. Ou seja, tanto faz se eu calculo o negativo primeiro, ou o positivo depois, ou o primeiro positivo ou negativo. Então, aqui, ó, tanto faz a ordem do x1 e x2. Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês que o valor do x1 vai ser fixo, quando você resolver esse caso, o valor do x2 vai ser outro. Então, não importa a ordem. Então, se você analisar lá, nossa alternativa
é a letra C. 2i menos 6. Na número 2, a mesma coisa, ó, o valor da maior das raízes da equação. Então, eu quero achar o meu maior valor. Então, se eu tenho 2x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a zero, e eu vou igualar, vou extrair os coeficientes, né, dessa situação aí, dessa equação de segundo grau, o A vale 2, o B vale 3, o C vale 1. Então, ao substituir, ó, o B é 3 ao quadrado, menos o valor, menos 4 vezes o valor do A, que é 2, vezes o valor do C, que é 1. 3 ao quadrado, 9. 4 menos 4 vezes 2, menos 8. Então, 9 menos 1, né? 9 menos 8, 1. 9 menos 8, 1. Achei o discriminante. Mesma coisa, ó. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, dividido por 2 vezes o valor do A. Então, menos o valor do B, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, que é 1, 2 vezes o valor do A, que é 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ficar com menos 3, mais ou menos 1, dividido por 4. Então, eu vou calcular o x1, ó, que é a parte positiva, menos 3 mais 1 vai ficar com menos 2, sobre 4 vai ficar com menos 1 meio. E menos 3 com menos 1, menos 4, dividido por mais 4, vai dar menos 1. Então, eu quero encontrar o maior valor. Se eu tenho menos 1 meio e menos 1, menos 1 meio, menos 1 meio e menos 1, eu vou fazer o seguinte, galera. Qual é o meu maior valor desses dois aqui? Ou seja, o meu valor negativo, quanto mais próximo de zero ele tiver, maior ele será. Então, menos meio é maior do que menos 1. Então, como eu quero encontrar somente a maior resposta, é a letra D. Ou seja, menos 1 meio. Menos 1 meio é a minha alternativa correta. E o menos 1, professor, eu vou ignorar ele, eu vou excluir, porque só me interessa o meu maior valor. Beleza? Já número 3, ele fala para nós o seguinte, que coisa linda, número 3, ó. Resolvendo a equação 2x ao quadrado mais x sobre 11 igual a 2x mais 1, obtemos um número inteiro. Então, me interessa encontrar uma resposta cujo número seja um número inteiro múltiplo de. Então, ó, se eu tenho 2x ao quadrado mais x sobre 11 igual a 2x mais 1, eu vou multiplicar esse valor cruzado. Então, eu vou ficar com 2x ao quadrado mais x, 11 que multiplica 2x mais 1. Ao fazer a distributiva, eu vou ficar com 2x ao quadrado mais 11 igual a 22, igual a 22x mais 11. Então, tá aí. Vou pegar esse termo todo e vou passar para o lado esquerdo. Então, eu vou ficar com 2x ao quadrado mais x menos 22x menos 11 igual a zero. Então, vou ficar com 2x ao quadrado, ó, 22 negativo mais 1 positivo, vou ficar com menos 21x menos 11. Bom, essa foi a equação do segundo grau gerada. Geramos essa aí. Então, daqui eu extraí o meu coeficiente A, eu extraí o meu coeficiente B, eu extraí o meu coeficiente C. Então, tá aí o A, B e C. Ok? Uma vez que eu faço a extração desses coeficientes, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou adicionar no meu discriminante. Ou seja, qual é o meu discriminante? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, ó, o meu discriminante vai ser igual, ó, o B vale quanto? 21 negativo. Menos 21 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes o C. Então, A vale 2, o C vale menos 11. Então, quando eu pegar menos 21 ao quadrado, eu vou ficar com 441 positivo. Eu vou ter 21 negativo vezes 21 negativo. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 11, mais 88. Então, quando eu somar 441 mais 88, nós vamos ficar com 529. 529 é o valor do meu discriminante. Então, eu vou ficar com menos B mais ou menos raiz quadrada do discriminante 2 vezes o valor do A. Olha por que eu coloquei o parênteses agora. Ó. Eu tenho menos, esse menos,
Muitos alunos chegam aqui e confundem quando o B é negativo. Por quê? Esse menos é o menos da fórmula. Porém, o B, ele é negativo. Então, vai ser menos o valor do B, que é menos 21. Então, menos vezes menos, mais 21. Raiz quadrada de 529, 23. Então, eu vou ficar com mais 21, mais ou menos 23 sobre 4. Ok? Chegou aqui, ó, de novo, ao x1 e x2. O x1, eu me refiro à parte positiva. O x2, eu me refiro à parte negativa. Então, ó, o x1 vai ser 21 mais 23 sobre 4. 21 mais 23, 44. 44 dividido por 4, 11. 11. O x2 é 21 menos 23 sobre 4. Então, eu vou ter 21 menos 23, vou ficar com menos 2 sobre 4. Então, eu vou simplificar aqui por 2. Simplifiquei por 2, vou ficar com menos 1/2. Professor, por que você cortou menos 1/2? Porque o meu problema quer que eu determine o número inteiro. Inteiro. Se eu tivesse os dois valores inteiros, os dois iriam satisfazer a minha solução. Porém, somente o número 11, ele é inteiro. Então, a minha alternativa é a letra D. Que delícia! Encontrei a resposta. D, 11. Beleza? Já número 4, ele fala para nós, ó, escreva a equação 2x, ó, 2y menos 3, que multiplica y menos 8 igual a 34, na forma reduzida, e resolva. Primeiramente, eu vou ter que reduzir essa forma. Tá vendo que esse parênteses está junto com esse, não tem um pontinho de vezes? Sempre que eu tenho um parênteses colado no outro, significa que ele está multiplicando. Não há necessidade de colocar o pontinho de vezes. Então, vamos lá para o 7º ano aplicar a propriedade distributiva, né? Então, eu vou fazer o seguinte, 2y vezes y, 2y ao quadrado. 2y vezes menos 8, menos 16y. Menos 3y, menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 vezes menos 8, mais 24 igual a 34. Esse 34 eu vou passar para dentro da minha igualdade. 2y ao quadrado menos 19y. Por que 19? Eu somei 16 e 3. Ah, professor, por que você somou? Propriedade dos números inteiros. Sinais iguais, repete o sinal e soma. E 24 menos 34. 24 menos 34 vai dar menos 10. Então, essa é a nossa equação do segundo grau reduzida, que o problema pediu. Agora que eu fiz a redução, eu vou extrair os coeficientes A, B e C. Então, eu vou pegar e vou calcular o discriminante. Ó, B ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, vezes o valor de C. O B vai ser menos 19 ao quadrado, menos 4 vezes 2, que é o valor de A, vezes o valor de C, que é menos 10. Então, 19 negativo ao quadrado é 19, menos 19 vezes menos 19. Vai dar mais 361. Menos 8 vezes 10 vai dar mais 80. Né? Porque menos vezes menos vai dar mais 80. Então, ao somar 361 mais 80, eu vou ficar com 441. Então, esse é o valor do nosso discriminante. Agora, eu vou pegar o y, tá vendo? As outras questões anteriores, eu utilizava x, porque a minha incógnita era a variável x. Porém, a minha variável agora é o y. Então, eu vou pegar o y igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante 2 vezes o valor do a. Então, eu vou ficar com menos da fórmula, entre parênteses o valor do b, que é menos 19. Mais ou menos raiz quadrada de 441. Ok? Dividido por 2 vezes 2, que é o valor do a. Então, eu vou ficar com menos vezes menos vai dar mais 19. Mais ou menos raiz quadrada de 441 é 21, dividido por 4. Então, o y1 vai ser a parte positiva. 19 mais 21 sobre 4 vai dar 40 sobre 4, vai dar 10. 10. Já o y2 vai ser 19 menos 21 sobre 4. Vou ficar com menos 2 sobre 4. Vou simplificar em cima e embaixo por 2. Logo, eu vou ficar com menos 1/2. Menos 1/2. Então, logo, a nossa solução para essa situação, após eu ter transformado a minha equação na sua forma reduzida, vai ser menos 1/2 e mais 10.
Então, essa é a solução que irá satisfazer a nossa condição. Beleza? Na número 5, ele fala para nós o seguinte, ó, resolva em R, ou seja, em reais, a equação 4x² menos 12x mais 25 igual a zero. Essa questão é um tipo de pegadinha, porque muitos alunos vão achar que essa questão é um trinômio quadrado perfeito, mas não é. Por quê, professor? O primeiro termo e o último termo até possuem raízes quadradas exatas. Porém, o menos 12x não o torna essa equação num trinômio quadrado perfeito. Então, aqui, eu tenho que fazer o quê? Extrair os coeficientes. O valor do A vale 4, o valor do B, ó, vale menos 12, e o valor do C vale 25. Então, eu vou calcular o discriminante. B ao quadrado menos 4AC. Então, o B é quem? Menos 12 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 4 vezes 25. Então, ó, menos 12 elevado ao quadrado vai dar mais 144. 4 vezes 4 vai dar menos 16 aqui, pode sinal, menos 16 vezes 25, vou ficar com menos 400. Então, o meu discriminante deu menos 256. Sempre, galera, sempre que o discriminante for negativo, vocês terão uma solução vazia. Vocês não irão continuar. Por quê, professor? Porque quando você for jogar na equação x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante sobre 2 vezes o valor do A, o que vai acontecer? O meu discriminante ele é negativo. E não existe raiz quadrada para um valor negativo. Então, ou seja, não existe raiz quadrada se ficasse que é 12, mais ou menos, raiz quadrada de menos 256, tá vendo? Então, ó, o menos está dentro da minha raiz. Por isso que a minha solução é uma solução vazia. Então, sempre que o seu discriminante for negativo, solução vazia. Número 6. A número 6, ele fala para nós as equações 4x² mais 7x menos 2 igual a 0 e 2x² mais x menos 6 igual a 0 possui uma raiz comum, ou seja, vai ter um valor igual nas duas equações. Qual é esse valor igual? Então, aqui, galerinha, não tem receita de bolo. Vou ter que resolver a primeira equação. Qual é a primeira equação? 4x² mais 7x menos 2 igual a 0. Ao resolver essa equação, nós temos b ao quadrado, que é 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 4, vezes o valor do C, que é menos 2. Então, tá vendo? Aqui eu já fiz direto. Nós já fizemos tantas vezes que eu já coloquei direto, já virou automático. Então, ó, b ao quadrado vai dar 49. Vou ter menos 4 vezes mais 4 vai dar menos 16 vezes 2. Negativo vai dar mais 32. Então, 49 mais 32, 81. Então, achei o discriminante. Então, eu vou ficar com menos o valor do B, mais ou menos raiz quadrada discriminante, que é 81, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 4. Então, raiz quadrada de 81, 9. Eu vou ficar com menos 7 mais ou menos 9 sobre 8. Então, x1 vai ser menos 7 mais 9 sobre 8. Eu vou ficar com 2 oitavos. Ao simplificar o 2 por 2, o 8 por 2, eu vou ficar com 1 quarto. Ok? E aqui eu vou ficar com menos 7 com menos 9. Vou ficar com menos 16 por 2. 16 negativo por 8. 16 negativo por 8 vai dar 2. Então, achei 1 quarto e 2 negativo. Agora eu vou resolver minha segunda equação. 2x² mais x menos 6 igual a 0. Então, A, B e C. Então, A vale 2, o B vale 1, o C vale menos 6. Ao calcular o discriminante, ó, B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Então, eu vou ficar com 1 mais 48. 1 mais 48, 49. Achei o discriminante. Vou calcular, ó, menos o valor do B, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que é 49, 2 vezes o valor do A, que é 2. Então, vai dar 4.
ficar com menos 1 mais ou menos 7 sobre 4. Então, ó, o x1 vai ser a parte positiva. Menos 1 mais 7 vai dar 6. 6 quartos, né? Vou simplificar por 2 em cima e embaixo. Eu vou ficar com 3 meios. E x2 vai ser menos 1, menos 7, vou ficar com menos 8. Menos 8 sobre 4, menos 2. Então, ó, ao analisar a resposta da de cima com a resposta de baixo, a única resposta em comum é o menos 2. Por isso que eu vim e cancelei 1 quarto e cancelei o 3 meio, porque me interessa a raiz comum, ou seja, a raiz que aparece nas duas soluções ao mesmo tempo. Então, os dois valores que aparecem na equação, na solução ao mesmo tempo, é o menos 2. Então, menos 2 é a minha solução. Já o 7, para finalizar essa brincadeira, ele fala para nós o seguinte, ó, o triplo de x ao quadrado mais o dobro de x é igual a menos 5. Então, ele me dá o probleminha seguinte, o triplo de x ao quadrado somado com o dobro é igual a menos 5. Vou passar o menos 5 para dentro da minha igualdade. Então, eu vou ficar com 3x ao quadrado mais 2x mais 5 igual a 0. Então, essa é a minha equação reduzida. O valor de A é 3, o valor de B é 2, o valor de C é 5. Ao substituir no discriminante, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, então, eu vou ficar com B é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 3, vezes o valor do C, que é 5. Então, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, 4 menos 60, menos 56. Menos 56. Olha só o que aconteceu com o meu discriminante. Negativo, ok? Se é negativo, logo a minha solução é uma solução vazia. Galerinha, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, continue aí que eu continuarei tirando as dúvidas de vocês. Encerrarei a partir de agora a nossa gravação, tá? Mas continue conectado. Beijo, beijo. Tchau, tchau.